Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Estudaremos hoje a lição extra de reforço. Esta aula, que tem como base o texto bíblico Atos 19, verso 1 ao 7, estudaremos a partir do tópico 2. O nosso tópico 1 já está na nossa Escola Bíblica Dominical, Minha EBD, canal do YouTube. Queridos amados irmãos, tópico de número 2, vamos estudar o nascimento de um avivamento. Vamos lá? A pregação do avivamento pentecostal, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais. É interessante que há cristãos entre os da Assembleia de Deus que são tradicionais. Eles não buscam o batismo com o Espírito Santo, são tradicionais. Entendeu aí? Se eles são tradicionais, ele fica na mesma ideia, visão de quando se converteu. O negócio dele é estudo, é procurar livros, é a reforma. Então ele fica no tradicionalismo. Mas a igreja, ela é pentecostal por causa de Atos 2. E os tradicionais não creem nessa manifestação espiritual que trouxe o dom de línguas. E aqui os cristãos, eles diferenciam nesta forma. Os que estudam para viver, mas os que estudam para viver, mas que também deixa-se ser derramado exatamente o Espírito sobre a sua vida. De tal forma que ele tem dons espirituais e ele tem fruto do Espírito. Amém? Veja o que diz a nossa lição. Isto causou um incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Se numa igreja histórica, um pentecostal entra para assistir um culto e ele fala línguas estranhas, ele está falando sozinho no meio de muitos ou de todos. Então vai acontecer exatamente isto aqui. A gente vai falar a partir agora de uma irmã chamada Celina Albuquerque. Ela considerada a primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo, sendo ela da igreja batista. Não havia nenhuma intenção de tirar a irmã da igreja batista, como nós, assembleanos, não temos nenhuma intenção. Mas, como a promessa é de Deus, e para todos aqueles que creem, então tira toda a responsabilidade do missionário, Daniel Berg, e também do outro, Gunnar Vink. Com isso, a irmã Celina Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, igreja batista da época, veja só, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse aquela doutrina se estava correta. Nós pentecostais, não somente da Assembleia de Deus, mas de outro movimento pentecostal, nós falamos em línguas estranhas. E isso é notório. Isto vem desde quando nós buscamos incessantemente e vivemos incessantemente nesta busca espiritual dos dons de Deus. A Bíblia, Paulo ensina, buscai com zelo os melhores dons, e principalmente o de profetizar. É Paulo, Bíblia, Jesus. Glória a Deus. Veja que a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus. E por isso foi considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Aqui que funda, ou tem a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. E de lá para cá foi estendido nos 4 cantos do Brasil. No Ceará, no Nordeste, aqui no Ceará, enfim, no Norte, no Sul. Tudo isso mostrando exatamente o mover de Atos 2 no Brasil. Outros irmãos se juntaram a ela. Esses outros irmãos não foram só irmãs, e também houve irmãos
Houve uma irmã também chamada Maria de Nazaré, também teve a mesma experiência da irmã Celina Albuquerque, batizada com o Espírito Santo. E não tinha como mais permanecer na igreja batista. Por quê? Porque não era mais Celina Albuquerque, era a irmã Celina, era a irmã Maria Nazaré, de Nazaré. Olha aí os nomes. Irmã Maria de Nazaré, Belém do Pará, mudou só o Pará. Então veja, olha aí, esses outros irmãos se juntando a Celina e foram também batizados no Espírito Santo. Mas, infelizmente, a igreja local batista, né, fez logo uma reunião porque não concordou com o movimento espiritual e após a reunião eles foram expulsos da igreja batista. Mas os missionários continuaram exatamente pregando a mesma mensagem e Jesus batizando com o Espírito Santo, de tal forma que após muitos se converterem, já eram batizados com água e muitos batizados com o Espírito Santo. Nessa reunião, 9 irmãos, veja, se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Esses convidados a deixar a igreja não é porque os irmãos queriam deixar a igreja. Na verdade, houve uma exclusão, a igreja o excluiu do seu rol de membros. Se tinham 9 pessoas que aceitaram o batismo com o Espírito Santo e outro grupo, que é o resto da igreja, eram tradicionais, então esses 9 saíram e continuaram servindo a Deus. Aí surge a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela surge exatamente pelo envio desses 2 missionários ao Brasil. E quando eles chegam, eles já eram batizados com o Espírito Santo, pregam a mensagem do batismo com o Espírito Santo, e quando ele passa pela igreja batista, eles não podem recusar o dom de Deus. E ali, ao pregar, ao ensinar, muitos foram batizados com o Espírito Santo. Então, veja o crescimento e a perseguição. Ok? Veja aí. Nós vamos falar agora. A pregação pentecostal e a pregação tradicional, ela difere em questão de dons. Se essa corre pelos dons e os dons são de curar, essa outra tradicional, ela não corre pelos dons. Ela continua ainda consolo. Aqui não tem dons de curar. Nós temos que se conter, porque todos vão ter que passar, todos adoecem, todos morrem. É só o consolo. Eles não têm os dons de curar. Então, eles se baseiam somente no Antigo Testamento para o Novo Testamento, sem nenhuma manifestação espiritual. Então, no Novo Testamento, o fervor espiritual, como se fosse água jorrando, como Jesus falou, de dentro para fora. Então, a pregação não pode ser hoje simplesmente tradicional. Ela tem que ser pregada no mover do Espírito, no poder do Espírito. Por isso que quando a gente fala sobre o poder do Espírito, há diferença entre pregador e pregador. Existe pregador, existe pregador. A maioria dos tradicionais, eles gostam de lazer. Esta que eu já tive contatos com os tradicionais. Embora eles tenham o seu genuíno ensino da palavra, mas eles são, por outro lado, gostam do prazer do mundo, assim, entre aspas. Por exemplo, uma bola, uma sinuca, um lazer, até mesmo esquecendo do tempo que é previsto
para a leitura, para a oração. Já os pentecostais são mais reservados quanto a isso, embora que no meio dos pentecostais não há os genuínos, que também segue o mesmo padrão do tradicional, que é considerado cristãos liberais. A irmã Celina de Albuquerque, no Pará, ela se converteu a Cristo na primeira igreja batista de Belém, no Pará. Em 1910, chegaram o movimento, através dos missionários Daniel Berg, Gunaving, missionários pentecostais, e tornou-se um marco na igreja através da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ao ouvir a doutrina e o ensinamento, Celina Albuquerque creu na promessa de Jesus, porque é bíblico. Então, ela foi batizada, tornou-se um marco na história, e hoje conhecemos sua história, e surge o que nós conhecemos hoje, nós, a Assembleia de Deus. Então veja que irmã Celina foi promovida ao estado eterno, em vida eterna, com idade de 95 anos. Veja que hoje ela está no estado de esperança, como todos nós, ressurreição do corpo e arrebatamento da igreja. Atos capítulo 2, versículo 17 ao 18, mostra exatamente o poder do Espírito Santo. E nós vamos falar do poder do Espírito Santo, que estava na irmã Celina e que também está em nós. Então esse poder do Espírito Santo veio sobre ela, primeira hora da manhã, de madrugada. Veja a sua comunhão com Deus. Dia 8 de junho de 1911, na sua própria casa, quando ela estava provando do dom celestial. No dia seguinte, Maria de Nazaré teve a mesma experiência. No clima de tensão, os dois missionários não silenciaram. Formaram-se dois grupos, depois da pregação dos missionários: os que creem na mensagem do batismo com o Espírito Santo e os que continuavam aceitando a mesma doutrina tradicional. Então veja que aqueles que aceitavam a doutrina do batismo com o Espírito Santo não rejeitaram o batismo nas águas, entende? Mas os que estavam no batismo nas águas rejeitaram a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E Paulo sempre fala dos dois: batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Amém? Isso é importante. Rejeitando assim a presença dos dois missionários no seio da igreja, fazendo até uma reunião para comissionar uma tal de judicativa judicial para expor os ensinamentos desses missionários e quem estava crendo para poder tirá-lo da igreja. No Brasil, o heroísmo pentecostal começou com mulheres. Irmã Celina, irmã Maria de Nazaré. Essas pessoas e outras mais dispuseram a enfrentar os maiores desafios da história. Celina Albuquerque foi o destaque entre elas, que está na nossa lição de hoje. No diário de um pioneiro, que foi escrito pelos missionários, veja, mostra um incidente ocorrido em 13 de novembro de 1911. Nesta ocasião, havia um batismo. Inicialmente, os batismos estavam sendo secretos, por causa da perseguição religiosa desse momento, em que o povo não aceitava, o povo da igreja não aceitava os missionários. Veja que nessa ocasião do batismo, que eles perseguiam os irmãos a serem batizados, naquele momento de cerimônia, muitos armados com facas da igreja tradicional, para impedir o batismo dos pioneiros, dos novos convertidos que estavam ali. E os primeiros batismos foram feitos todos, inicialmente, em segredo. Muitos deles estavam sendo feitos 11 horas da noite. Interessante. Como era que a perseguição estava. Batismo 11 horas da noite. Hoje em dia não se batiza 11 horas da noite. Mas por causa da perseguição, os missionários batizavam 11 horas da noite. Ainda não havia templos como hoje temos, a Assembleia de Deus. E nem havia os tanques batismais.
Mas chegou a hora, e agora não tinha mais como esconder. Os membros estavam multiplicando-se, e o Pentecoste é multiplicar, crescer e encher e dominar. Amém? São 4 poderes do Pentecoste. E a hora chegou. Não há mais como esconder o menino Moisés na arca. Vai ter que levar a público. E assim anunciaram o batismo público na beira de um rio. Agora, com o anúncio do batismo público na beira de um rio, Gunavingri, ao ler a Bíblia, foi logo impedido pelos inimigos que logo chegaram. Como estava sendo público o batismo, os inimigos foi notificado e chegaram para impedir o batismo nas águas pelos missionários. Então foi na segunda tentativa de Gunavingri ler a Bíblia que o líder dos inimigos tirou um punhal, como está na nossa lição, para ferir Gunavingri. E nesse instante, a irmã Celina interveio, ficou no meio dos dois, entre o inimigo, que estava armado com punhal, e Gunavingri, o missionário. E ela, com um gesto, entregando a sua vida, como Cristo entregou a sua vida, a ponto de morrer, ela salvou a vida de um que era do missionário. A providência de Deus para continuar com a cerimônia do batismo. A irmã Celina. Glória a Deus pela vida da irmã Celina. Bendito seja Deus. Deus levantou ali por perto um católico e em gritos disse: chega, deixe eles, os missionários, em paz. E debaixo de risco, diante dos inimigos, de concretizar as ameaças de morte, pelas facas, pelos punhais, Gunavingri realizou o batismo e um grande livramento de Deus aconteceu naquela história. Celina foi um marco, um grande exemplo de despertamento para os irmãos. É o que mais precisamos hoje. A ação do Espírito Santo de Deus, a ponto de levar o nosso corpo para ser uma muralha de impedimento entre a faca do inimigo e o corpo, templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso é produto de uma vida transformada, mas não que receba só o batismo com o Espírito Santo. Irmã Celina também era batizada com fogo. Tinha uma experiência com o Pai, que mudava totalmente o seu caráter. E assim, ela, cada dia, ela estava sendo um marco na vida dos primeiros pioneiros que hoje conhecemos o início da Assembleia de Deus. O Espírito Santo traz o poder genuíno. E através da atuação do Espírito de Deus na Igreja de Cristo, a palavra poder, no original, dunamis, que vem a palavra dinamite, uma explosão dentro de uma bomba. Mas aqui do lado espiritual, mostra o poder do Espírito de Deus na vida do crente. Lucas, capítulo 4, verso 14. Jesus no poder, isto é, no dunamis do Espírito. O dunamis deve ser parte do seu dia a dia. É a base de tudo. Sem poder, não há vida cristã. Esta que é a realidade. Há apenas a parte teórica de um Deus teórico. Mas o crente pentecostal, ele serve a um Deus não simplesmente teórico. Ele serve a um Deus poderoso. É o Espírito de Deus que está no crente, que não dissocia o crente do poder. Se o crente tem fé, ele não tem fé simplesmente para ser tradicional.
ele tem fé para ser pentecostal. Porque o que tem fé para ser tradicional é os discípulos que seguiam Apolo, que conhecia a doutrina do batismo de João, são salvos, mas ainda não conheceu o dom de Deus, batismo com o Espírito Santo. Foi Paulo quem disse: vós foste batizados do batismo de quem? De João. E o Espírito Santo? Nós não sabemos que há. E Paulo estendeu as mãos e foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser dissociado do poder. Se isso acontecer, o movimento é reduzido a uma religião tradicional. Que na teoria, o mesmo Deus que serve o tradicional, ele também é do jeito que é o povo. Como o povo crê, é o seu Deus. Entende? Como assim? Um Deus teórico. Já que não crê na manifestação do poder, ele se reduz a um Deus teórico. Mas o que nos diferencia entre os tradicionais é a realidade do cristianismo de Atos 2, não só Atos 2, mas o livro de Atos que mostra a história da igreja. Sinais seguindo aos que creem, mostrando um genuíno poder que diferencia das demais religiões. Veja que este poder é de Deus, não é nosso. Nós temos apenas emprestado, como aquele machado que foi tomado emprestado. Aleluia. Então veja uma explosão espiritual de um acontecimento sobrenatural, aonde a mão de Deus intervém, onde o braço de Deus é estendido e nós experimentamos o dunamis. Tradicionalmente nós falamos do Espírito Santo como consolador. Irmão, o Espírito Santo vai consolar. Que a família seja consolada. Muitos tratamos somente de consolador, que ele está conosco, é um companheiro invisível, como se alguém conversasse com ele atualmente como um tipo de um celular, que a gente conversa com outra pessoa. Mas veja, o dunamis muda as coisas. Amém? O dunamis traz a fé ser milagre. Fé mais poder. Acontece as curas. Veja o nosso próximo tópico. As curas. Por que as curas acontecem? Porque é a fé associada a poder. Fé sem poder é só uma mensagem tradicional. Fé com poder é mensagem e sinais de prodígios e curas e maravilhas. Lucas capítulo de número 8, verso 46. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu dunamis, poder. Aleluia, glória a Deus. Isso é algo extraordinário, sobrenatural, uma autoridade tremenda no mundo espiritual. É um poder que muda as coisas, há um impacto diante do poder de Deus. Há sim possibilidade de desfrutar desse poder. O poder do Espírito de Deus que estava em Cristo. E em extensão, nós somos o corpo de Cristo, que a cabeça comanda o corpo, é poderosa. Mas com o poder do Espírito Santo, com os dons de curar, eles são derramados em homens santos, que operam exatamente na área de curas e milagres. Esta é a consciência plena do dunamis de Deus, do poder de Deus, que modifica até o mundo. Em meu nome expulsarão os demônios do mundo. Então é poder de Deus que modifica o físico, que não fica só no consolo. As pessoas não têm poder de Deus, dunamis, fica só, que Deus o tenha, que Deus estenda a mão, fique só conosco no consolo. Isto é o tradicionalismo. Mas o pentecostal crê nas armas poderosas, o dunamis, o nome de Jesus. É um desafio constante, meus irmãos. Alguns não creem, outros creem. A Bíblia é a fonte de fé e de prática. Cremos ou não cremos? Então continuamos nesta mesma fidelidade à palavra. Comece a se envolver com esse poder. Sim, dia a dia.
semanalmente, mensalmente, creia, você será impactado pela existência do Dunamis. É poderosa. O Espírito Santo te guia, sim, para a aplicação deste poder. Não é seu, é emprestado, é de Deus. O poder do Espírito de Deus, que se manifesta expulsando demônio, cura de enfermos, quando oramos pelos nossos irmãos. Isto significa que o nosso Deus continua o mesmo. Se Deus não muda, e Deus prometeu que em seu nome estaria curado, então não é o homem, não é o crente, é Deus que não muda. Então Deus faz com que o crente, o irmão, o nosso irmão, eu e você, seja um com Ele. Porque ao ser ministrado a cura, não somos nós, é Deus em nós. Por isso que a palavra que sai, profética, que serão curados, é bíblica, é espiritual, é poderosa, é dunamis, é poder de Deus, poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém? Tudo mostrando que é Deus quem resolve a curar. Se Ele diz que vai curar, é Ele quem resolve. Amém? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo está na igreja com poder. Lembre-se que o Espírito Santo não dissocia do poder. É nós que limitamos. Deus só pode agir até aqui. É nós que dizemos nessa cabeça, Deus só pode fazer isto. Mas para Ele não há nada impossível. Operando Deus, quem impedirá? Lucas 24 e 49. A promessa de meu Pai que envio sobre vós. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, de dunamis. O Espírito Santo está na igreja, com poder. A igreja não é dominada pelo medo. Crentes medrosos que se trancam, precisam do dunamis para sair. Nem que sejam mortos pelos perseguidores. Não pode estar acuado. Este medo é um medo covarde. Mas o Espírito Santo faz nós temermos a Deus e não termos medo da morte e nem deste mundo. Porque temos o poder do Espírito Santo. Esse é o poder transformador e que também produz milagres. É o propósito do Espírito na igreja. Não é meu, não é seu, é de Deus. É a disposição de Deus ser um com você. Amém? Quando for impulsionado para orar, é Deus em você. A cura em nome de Jesus. A palavra é cheia do Espírito. É produzida como Maria saudou sua prima Isabel. Que o menino que estava no ventre da sua prima, que era João, saltou pela palavra profética que saía de Maria, cheia do verbo, cheia de Jesus no seu ventre também. Assim também a palavra esteja no nosso ventre. Quando ao falar, produza efeito, produza milagre, produza maravilha, faça o Pentecoste acontecer. Glória a Deus. Amém? Não recue às suas orações se limitando ao dunamis. Ficando só. Irmão, vamos orar aqui. Vamos orar para Deus proteger. Não fique somente nessas questões que já é costumeira. Ore por algo sobrenatural. Ore por algo que Jesus fazia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então use o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Declare a cura. E os três em ti, que não é 4, é 3, operarão os sinais pelo teu corpo na vida de muitos. As igrejas tradicionais apenas ficam na teoria, dizendo, Deus pode, mas não ora. Deus cura, mas não ora. É assim que é o tradicionalismo. Crê que Deus pode, mas não estende as mãos. Mas não ora para Jesus curar. Crê que até Ele cura, mas não oram. Como é que eu creio que Deus cura e eu não oro? Misericórdia. O Espírito Santo é o poder
Nós temos que experimentar isto. Desafio, experimente essa semana, agora, hoje. Seja impulsionado pelo Espírito de Deus. Ore por alguém, estenda as mãos, seja ela no Japão, onde ela estiver. Faça uma obra de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos, na vida de todos. Faz exatamente isso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Este é um marco na minha e na sua história. Amém? Veja, se eu prego que Jesus salva, eu digo assim, Jesus salva, então eu prego, presta atenção. Eu digo, Jesus batiza, eu desço as águas. Eu digo, Jesus leva para o céu, eu me santifico. Aí eu digo, Jesus cura, eu não ponho as mãos, eu não intercedo, eu não oro. Então está faltando essa parte. Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, como ser uma testemunha poderosa de Jesus. Ser testemunha de Jesus sem poder, sem ministração, sem um dunamis, tocar em Jesus e ser curado. Amém? Tem uma palavra em nome do Pai, através de Cristo. Em meu nome, Jesus falou, pedindo ao Pai. O poder não é para dar voltas no culto, gritar, e nem mesmo simplesmente falar línguas. Não, o poder é para transformar o mundo. O poder é para ser testemunha em qualquer lugar. Veja que é o foco, o dunamis. Amém? Então veja, olha aí o que nós vamos falar para encerrar essa parte. Vamos lá? A palavra dunamis é de onde se origina a palavra que nós conhecemos, dinamite. De onde vem a palavra dinamite, que tem uma explosão. O evangelho pentecostal, ele não pode chegar simplesmente com palavras persuasivas humanas. Este evangelho tem que ser pregado dentro do dunamis. Porque o evangelho é o poder dunamis de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Temos que ter muita certeza, muita fé, que o poder está no Espírito Santo. Amém? E assim, a frase pregar o evangelho tem sido muito relativa. Porque muitos pregam de qualquer forma. Temos os tradicionais entre nós, sem até mesmo falar de outras religiões. Mas, veja o texto aí, Mateus 4:23. Jesus ensinava, pregando o reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades. O dunamis estava lá. Ele pregava e curava. Foi assim que chegou a mensagem do evangelho do reino, poderosa. Porque Jesus sabia muito bem que no reino milenial não teria diante de si, do seu reino, coxo que ele não pudesse curar. Então, não haverá doença diante de Jesus no reino milenial. E quando ele passou ainda vivo nessa terra, ele disse, eu vou curar. Eu vou curar para provar que o meu reino não tem coxo, no meu reino não tem cego, no meu reino não tem aleijado, não tem doente, eu vou curar. Ele curou muito. Veja, Mateus 4:23. A maior de todas as doenças que ele curou foi a cegueira. Porque o mundo estava cego nos seus... Veja, o mundo cego. O mundo cego por Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Todos estavam cegos. O governo de Jesus já chegou. Nós já estamos no reino. O evangelho da graça está na Bíblia. É o mesmo evangelho da salvação, é o evangelho da paz, é o evangelho do reino, é o evangelho da glória de Cristo, é o evangelho de poder. Além da pregação, temos a aplicação de poder do Espírito Santo. A palavra dunamis significa movimento, força, experiência, eficiência melhor. Poder. Veja. Converte o poder de uma dinamite de uma forma espiritual na vida de um crente. A nossa luta não é carnal, amém? Mas é espiritual. Por isso que precisa dessa dinamite espiritual.
para explodir o reino das trevas. Veja o significado, explosão que há dentro de uma dinamite. O que você precisa de Deus na sua vida? Só uma faísca, que é a fé. Só isso que você precisa. Uma faísca para que haja essa explosão, essa dinamite. Ela vai exatamente ser poderosa pela essa faísca, pela essa fé. Esse é o movimento do trono do Espírito Santo no poder. Há alguém disponível para ser testemunha? Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? E receberei poder do Espírito Santo e ser testemunha do poder onde quer que vá. Há alguém disponível para ser testemunha? Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quem quer ter esta vida sobrenatural? A irmã Celina, eu creio no poder, e foi batizada. Glória a Deus. Durante séculos, as irmãs e os irmãos que fazem parte da igreja têm vivido esta mensagem poderosa e têm saído da teoria do papel. Porque muitos estão só cantando, estão somente pregando. Tem uma alegria sim. Mas, irmão, olha aqui que eu estou com a saúde delimitada. Chama a irmã do circo de oração. Não é assim? Chama o pastor. Não é assim? Está faltando o quê? Poder. As pessoas só têm a fé teórica. Escuta. Tem fé teórica, mas não tem fé misturada, casada com poder. Experimente. Sim, saia da teoria. Deixa Deus te envolver nesse dunamis. Veja o chamado. O poder do reino que muda até o planeta. Foi Deus que te chamou para fazer a diferença. Servir a Deus é uma consequência desse poder. A chamada é para fazer notório esse dunamis. Os vizinhos devem conhecer, familiares devem saber, ser poderoso no testemunho. Amém? Ser, veja, explosivo, não no temperamento humano, mas dentro de você haver uma dinamite espiritual. O dunamis de Deus. E nesses últimos dias, quem está sendo perseguido é a teoria da teologia tradicional. Por quê? Porque o movimento pentecostal cresceu, alargou as suas tendas, e as igrejas tradicionais continuaram pequenas. Entre aspas, quem está perseguido quem? Veja a mudança do poder para poder. Aleluia. Então veja que a teologia teórica tradicional tem perdido forças, porque pessoas iguais a Celina têm questionado, têm colocado sua fé em ação. Veja isto em nossas congregações. Amém? Veja isto acontecer. O ministério eclesiástico é poderoso e não pode ficar preso a 4 paredes. Tem que ser multiplicado. Tem que ser ganhador de almas. Sim, sair do vexame que havia entre os tradicionais. E muitos deles ficam até com raiva, porque alguém fala em línguas. Ficam com raiva. Você não é dos nossos, sai do meio de nós. Você não é da nossa turma, sai do meio de nós. Então houve 2 grupos. O grupo da teoria e o grupo da prática. O grupo de João e o grupo de Jesus. Pelo apóstolo Paulo. É o da tradição e o do Pentecoste. Crentes que querem o poder, o dunamis. Continue crendo em milagres. Ore para Deus curar. Não fique só na igreja, dizendo, estou muito alegre. Mas essa sua alegria seja contagiante, que leve também ao povo, não só consolo, não só algo de consolar, mas creia no dunamis que é poderoso. Experimente o poder do Espírito na sua vida. Creia no dunamis, tenha o espírito de poder e ousadia.
não separe a sua fé do poder. Há diferença, sim, entre pregador e pregador. Os que creem seguirão os sinais. Paulo falou de muita certeza, plena convicção. Por quê? Porque temos que desfrutar da plenitude. Não ser apenas contemplativo de alguém que está chupando a laranja e colocando o dedo na boca. Não, você tem que mergulhar no oceano do Espírito. Confiar que a prática da palavra de Deus se cumpre. Orar por curas. Viu? É muito diferente quando alguém morre e alguém, por ser tradicional, faz a obra, papai. E não crê que antes dele morrer, Jesus poderia ter curado o irmão. Essa é a diferença. A falta de fé é o veneno da plenitude do Espírito. Marque essa frase. A falta de fé é um veneno para a plenitude do Espírito. A fé vai contra a lógica. Por isso temos e cremos no poder. Tem lógica? Então o poder não se manifesta. Porque vai pela lógica. Vai pelos encaixes. Mas o poder de Deus vai contra a lógica. Contra o tradicionalismo. Sim, o poder espiritual é extraordinário. Quem é espiritual sabe disso. Veja que você entende muito bem esta palavra. A oportunidade diante do Pai, em nome de Jesus, experimente o dunamis. O poder do Espírito de Deus está em sua vida. Com fé, envolva-se nesse poder. Experimente nesses dias, orando, perseverando e na ousadia, como a irmã Celina, transforme esta fé em poder. Seja uma testemunha viva do poder de Deus, hoje e sempre, desde agora e para sempre. Amém.